meus amores, sejam bem-vindos ao Flor da Vida. Mais uma vez, eu, Lívia, e a lindona da Patrícia. Oi, pessoal, tudo bom? Cá Nesse estamos vídeo, nós. nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre escolhas, decisões, essa parte de não ter escolha também é uma escolha, né, Paty? É, é, Não decidir também é decidir. é. E uma coisa Pois da gente, e uma coisa da gente também entender desde o basicão, assim, né? O que é escolher, né? Escolher é um verbo transitivo direto. Estou pegando minha cola aqui. Mas escolher vai falar em manifestar preferência por algo ou por alguém. Escolher vai falar sobre fazer opção entre duas ou mais pessoas, duas ou mais coisas, duas, três ou mais situações. Então, entre alternativas, escolher é o ato de manifestar a preferência por algo, o ato de fazer uma opção entre duas, três alternativas. Então, vamos começar a conversar sobre como andam as nossas escolhas. Temos feito escolhas? Temos escolhido? Não temos escolhido? O que você acha? Você tem feito escolhas? Você tem feito escolhas, Lívia? todo dia, né? Todo dia a gente faz uma escolha, né? Que seja uma escolha pequena, né? Mas com o passar dos anos, as escolhas elas vão ficando mais, eu não diria pesadas, mas você tem que colocar ali numa balança, né? Porque quando você é novo, ai, tá, fiz, tá, desculpa, tá, passou. Agora, quando você vai ficando um pouco mais velho, com aquela coisa de trabalhar, com estudar, com tem que pagar as contas, tem que resolver a vida, na hora do amadurecer também, qual é o tipo de escolha que faz a escolha, né, de deixar as coisas para debaixo do tapete, ou escolhe o mais difícil, né, que é olhar para aquilo dali, encarar a sombra. Então, assim, todo dia é uma escolha diferente, né? Uhum. E foi como eu falei também, né? Não escolher alguma coisa, deixar para o outro escolher por você também diz bastante sobre a sua resposta, não é mesmo? É. E você disse um negócio muito legal quando você fala, todo dia a gente faz escolha, a gente acorda e já faz escolhas. Vou tomar banho primeiro ou eu vou tomar café? Não vou tomar banho e tomo café? Vou de carro ou vou de ônibus para o trabalho? Vou trabalhar de casa ou vou para o escritório? Parece uma coisa simples, né? Mas a vida da gente está permeada o tempo inteiro por escolhas, o tempo inteiro, né? Por escolhas. E uma outra coisa legal que você disse foi, não vou dizer que as escolhas com o passar do tempo vão ficando mais, foi difíceis, não, pesadas que você falou, né? Hum, Eu acho que a gente pode trazer a palavra, as escolhas vão tendo um amadurecimento diferente, as escolhas vão tendo uma noção de responsabilidade diferente, né? com Quer a certeza. gente faça uma escolha, quer a gente não faça uma escolha, porque daí é que está a pegadinha daquele moço francês é, que namorou com a outra lindona francesa, Dona Simone de Beauvoir. Sartre dizia que a não escolha já é uma escolha. Nossa, que esquisito, paradoxal. Como assim? A não escolha já é uma escolha? Uhum. Diga lá, Lívia. Uai, Como que a não escolha já é uma escolha? Como quando assim? você deixa uma outra pessoa escolher por você, diz muito sobre o que você está querendo da vida, né? Porque se você não faz a escolha por você mesmo, se você não assume a responsabilidade de escolher e assume a responsabilidade do que vai acontecer com você, das suas consequências,
Então, assim, aonde que você tá? Você tá no vitimismo? Você tá, assim, com a saúde mental hã, complicada? Você tá com falta de responsabilidade, né? Não querendo se responsabilizar por alguma coisa? O que é que tá acontecendo? Porque quando a gente resolve encarnar, não é mesmo? Quando a gente resolve vir para cá, a gente já sabe que a gente vai fazer todas essas escolhas. E mesmo lá em cima, quando a gente tá lá, né, vivendo assim, sem precisar fazer as escolhas do pagar a conta, levantar, essas escolhas diárias daqui, né, da terceira dimensão, a gente tem que fazer escolha lá também. Você vai querer ir para cá, você vai querer ir para lá, você vai querer ouvir o que o outro tem para dizer, você não vai querer, você vai preferir ficar, né, não sei, num lugar com menor vibração, com maior vibração. Tudo depende das escolhas que você vai fazer. Tudo depende do que você considera algo que ressoa com o que você está passando. Então, assim, é complicado, porque você vai amadurecendo, né? Você vai ficando mais velho, as suas escolhas são mais baseadas na maturidade. Mas também tem muita escolha de quando você era novo que ressoa até o para sempre, né? Por exemplo, escolher uma faculdade. Às vezes você vai ser aquilo dali a vida inteira, mas você não é só aquilo. Aquilo dali é um pedaço de você. Mas aí, para você conseguir pensar o que você vai ser depois, né? Até que eu estava falando com você antes da gente começar, né, Paty? Todo mundo me perguntava o que eu queria ser quando crescer. E eu fico me perguntando, não sei, eu não, de profissão, nada, eu gosto de ser eu. Aí, assim, nada que eu digo de profissão, eu sou terapeuta, eu sou taróloga, eu amo o que eu faço, mas, assim, quando eu era pequena, eu não sabia nem o que era isso. Se alguém me perguntasse, você quer ser o quê? Não sei, quero ser eu, serve a resposta, todo mundo, não, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, mas, gente, eu tenho que escolher já? Eu não tenho nem idade para escolher ainda, sabe? Aí eu ficava olhando, assim, pra cara das pessoas. Diga aí, Paty, o que você queria ser quando você era pequena? Eu acho que quando a gente é pequeno, a gente não tem muito essa noção, né? Ou as nossas escolhas são feitas, enquanto criança, muito dentro desse mundo da gente, ah, infantil, né? Bem dentro daquela fase do desenvolvimento da gente. Então, a gente vai escolher. Quando a gente está nessa fase da gente, de infância, de desenvolvimento, né? Lá no nosso desenvolvimento infantil, o que a gente vai escolher são, talvez, entre situações muito ligadas ao nosso prazer, ao nosso instinto, né? Eu prefiro batata frita do que comer um legume. Então, a gente está indo basicamente pelo prazer. A gente não está indo muito. Talvez as nossas escolhas não sejam, não passem tanto no campo do racional, dessa compreensão do que o que eu escolher vai trazer de consequência para mim. Quem lá atrás faz lá atrás que eu digo na fase de infância da gente, quem faz essa leitura normalmente são os adultos, são os pais. Não, você não pode comer chocolate antes do almoço ou do jantar, porque a ordem não é essa. Por mais que por um único prazer eu queira me alimentar e viver de chocolate ou de sorvete. Uhum. Quando eu era pequena, eu não tinha muito essa noção do que eu queria ser. Eu acho que eu só comecei a ter noção do que eu queria ser muito na época de segundo grau, sabe? Quando o vestibular foi chegando, e aí a minha ideia era fazer medicina, para ser ou neuro ou psiquiatra. E aí, no meu ano de vestibular, o modo das provas no Rio de Janeiro, no Sesgran Rio, mudou. Então, antes era unificado, e no ano que eu fiz vestibular, cada faculdade passou a ter o seu próprio processo seletivo. Ou era o contrário? Eu acho que foi o contrário. No ano que eu
que eu fiz vestibular foi quando o Sesgran Rio, que era o sistema unificado, entrou, e aí, dependendo da tua pontuação, você era colocado, a tua vaga era direcionada para X, Y faculdade. E aí, naquela época, eu falei, putz, medicina não vai dar, tá difícil, a concorrência, né, a relação candidato-vaga vai ser difícil. Então, eu vou para psicologia. Eu acho que, no fundo, e foi o que você falou quando a gente estava conversando antes de gravar, eu acho que, no fundo, eu já sabia que eu queria trabalhar com gente, eu só não sabia por qual caminho. Medicina você trabalha com gente, né? Mas psicologia também. Mas eu acho que as decisões da gente, o que eu hoje, assim, na minha maturidade de vida, não em outro sentido, eu sou a pessoa mais madura do mundo, não, maturidade no meu tempo de vida, eu acho que a gente vai fazendo escolhas ao longo da vida, é uma pergunta, sabe, eu acho que é uma reflexão, assim, é uma provocação que eu trago aqui. As escolhas da gente são conscientes ou são inconscientes? Quando a gente vai fazer uma escolha, quando a gente está pensando em fazer uma escolha, essa escolha, ela é consciente, ela está totalmente consciente ou ela é inconsciente? Porque hoje, quais são as escolhas que você faz, Lívia, conscientemente? E quais são as escolhas que, quando você se dá conta, você fala, nossa, eu não tinha nem pensado em escolher isso, como é que isso surgiu? Como é que isso acontece para você? Não, assim, você falou agora, eu fiquei pensando, porque inconscientemente a gente se baseia em escolhas que aconteceram antes com outras pessoas e vendo o que aconteceu com elas, ou a gente faz, ou a gente não faz, e se a gente faz, às vezes a consequência é diferente, não vai ser, Isso, não é bolo, né? Que você coloca lá e o bolo sai, e nem o bolo, né? Às vezes o bolo sola. isso, Então, assim, não é receita de bolo as coisas, mas obviamente a gente consegue basear em coisas, tipo, eu não vou me atirar daqui da balcony, né, da varanda, porque eu sei o que vai acontecer comigo. Então, isso é uma escolha minha, eu uhum, sei o que vai acontecer, né? Mas, por exemplo, acho não, né? Tenho certeza que eu me baseei em muita coisa na comparação, assim, mãe, pai, o que foi que aconteceu na minha família, o que foi que aconteceu com os meus amigos em volta. E eu falei, quero, não quero, vou para aqui, vou para ali. Mas eu acho que, assim, as pequenas coisas são coisas mais conscientes, as pequenas coisas do dia a dia mesmo, de levantei, vou tomar um banho, não vou, concordo, sabe? Porque é uma coisa que é o seu dia a dia, a sua rotina. Você já sabe o que você concordo, vai fazer e você sabe que aquilo dali vai ser, sim ou não, vai ser um mais um são dois. Ou você vai tomar é, banho ou você não vai, é, entendeu? Assim, não é tão difícil. é, Agora, outras escolhas são escolhas grandes. Poxa, vou comprar uma casa? Vou comprar um carro? Vou, que carro? Que casa? Qual cor? Como? O que eu vou colocar dentro da minha casa? Como que vai ser? Eu vou para um outro país? Não vou. Como é que o que pode acontecer comigo? Ai, não, com um amigo meu aconteceu tal e tal jeito. Será que comigo vai acontecer também? Não, não sei. Vou fazer? Vou fazer desse jeito? Não vou, sabe? Então, assim, são coisas que são baseadas num inconsciente, inconsciente coletivo que vira consciente, né? Tipo assim, porque você vai. individual, Aí você vai olhar para aquilo dali e você vai falar, putz, sei lá, 3, 4, 5 pessoas aconteceu A. Será que comigo vai acontecer A também? Aí vai, você faz e acontece B. Aí você se frustra. Sabe? Então, assim, existe isso também, de às vezes não vai acontecer do jeito que já aconteceu com uma outra pessoa. é, Por exemplo, a escolha de eu vir para cá, né? E tudo o que aconteceu comigo aqui na Austrália é completamente diferente de todo mundo que eu já ouvi aqui. Só que tem gente que tem coisas que foram similares. Mas, uhum, assim, uma outra coisa, quando eu vim para cá, eu acho que eu achei que eu ia ficar talvez assim uns 6 meses e aprender o inglês, que não existe isso, tá, gente? Não, não é em 6 meses que você aprende inglês, tá? Nenhum lugar do mundo, tá? Só para avisar.
Mas assim, achei que ia aprender o inglês, ia voltar com o inglês e ia continuar a minha faculdade de psicologia. Quantos anos se passaram? Quase 9 anos depois, É, né? é. Agora que eu voltei, né, a estudar psicanálise e entrei no mundo da terapia holística, né? Que assim, não foi, nunca desde o início foi uma coisa que eu achei que eu ia, porque a minha família, ninguém, não tem uma santa alma que seja da parte holística. Eles podem, Uhum. assim, uma parte do espiritismo, mas assim, holística, De um campo maior, né? Uhum, uhum, não, não, uhum, eles estão ali, tipo, religião, tá, é uhum, aquilo, sabe? uhum. E é até difícil conversar sobre coisas diferentes com eles, na verdade. Sim, sim. Porque a religião tá ali, e eles acreditam no que a religião diz. Tá, tudo bem, cada um tem o seu jeito de acreditar, mas aí na hora que eu Uhum, falo da minha parte, ou do que eu acredito, ou de como eu trabalho, eles ficam com aquela cara de tipo assim, uhum, uhum. sabe? Então, assim, escolhas, É, né? eu vou trazer, então, uma provocação de novo, assim, interessante, quando eu estava ouvindo tudo isso que você estava falando. Porque, às vezes, a gente nem se dá conta que parte das escolhas que a gente faz, o que dá base para essas escolhas são conteúdos que estão muito no nosso inconsciente, que a gente não tem nem ideia, ou que quando a gente está num processo terapêutico, a gente começa a ter uma ideia do porquê que a gente age desse jeito, escolhe fazer determinada coisa desse jeito, ou escolhe não fazer determinada coisa desse jeito. E quando a gente, às vezes, está num processo terapêutico, a gente vai entender o que tem de pano de fundo nessa escolha da gente. Seja Sim. um trauma, seja uma crença limitante, seja uma fala que você escutou quando criança e aquilo se cristalizou, você internalizou, né? E aquilo se cristaliza de você de uma maneira disfuncional, de uma maneira neurótica, mas disfuncional, e que daí faz com que você, né, escolha de um jeito que vai te trazer um sofrimento. E aí eu quero chegar, eu vou dar um exemplo, por exemplo, sei lá, é, a pessoa te diz, puxa, mas o teu chefe falou com você de um jeito tão rude, tão grosseiro, por qual razão você não chegou para ele e falou, eu não quero ser tratada assim, Uhum. você, por favor, fale comigo, por que você não se posicionou? Às vezes as pessoas podem, né, cobrar. E Sim. às vezes você cresceu com uma crença de que você era, sei lá, boazinha, você era, não dava trabalho, você era frágil, você era obediente, você nunca Sim. desobedecia. Você vai é, cristalizando uma ideia de que essa possibilidade de enfrentamento é, é contrária a uma pessoa boazinha. Não, o boazinha, o bonzinho, tem que aceitar tudo, o bonzinho não pode se posicionar, o bonzinho tem que ser uma pessoa compreensiva, porque é assim que as pessoas gostam de mim. É assim, foi assim que eu cresci sendo desse jeito para que eu garantisse o afeto que é tão necessário à minha sobrevivência. Todo mundo precisa de Sim. comida, de ar e de afeto. Sim. Então, às vezes você nem percebe que por uma crença limitante você não consegue se posicionar, você escolhe não se Não. posicionar, e que aquilo está muito no teu inconsciente, mas que vai fazer você sofrer, porque o chefe vai falar com você, vai ser grosseiro, vai ter a postura que tiver, e depois quando chegar em casa ou no banheiro do trabalho, você vai ficar se sentindo mal, vai chorar, vai achar fulano foi injusto, fulano foi grosso, foi grosso mesmo. Fulano não, eu não merecia isso, não merecia, mas o que que você fez para que Exatamente. lugar que você foi? Você foi para o Uhum. lugar da pessoa que você cresceu achando que tinha que ser. Eu não posso responder, eu não posso me posicionar. Então, esse inconsciente que está ali cristalizado, que está ali em você,
é o pano de fundo para que a gente faça determinadas escolhas. Estou dando um exemplo assim, bem geral, né? E aí, Lívia, vem a história daquilo que a gente sempre fala. Não tem como a gente responsabilizar o outro pelas nossas escolhas. Eu não posso responsabilizar esse chefe por ele ter sido grosseiro comigo. Uhum. Ou eu posso até entender que o chefe foi grosseiro comigo, mas a responsabilidade de dizer eu não quero ser tratado assim é minha. O chefe não vai saber. Ele, no fundo, ele pode até saber que não é para tratar as pessoas assim. Mas se não for você a colocar esse limite, se não for você a fazer essa escolha e dizer não é assim que eu quero ser tratada, ele vai continuar sendo grosso, 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 grosso. Então, é um termo que eu gosto muito, né, quando a gente tem nas nossas conversas que a gente fala, é essa terceirização da culpa. Sim. Fala um pouco aí sobre isso. É bem mais fácil, né? Ah, mas a culpa não é minha, porque foi fulano que fez aquilo comigo. A culpa não é minha, porque é muito mais difícil eu acessar a minha dor e falar que eu não quero sentir isso do que o outro me machucar e eu só, tá bom, deixa, não tem problema não, é grosso mesmo, não tem nenhum problema, eu já me acostumei. Mentira, Uhum, ninguém se acostuma com grosseria, gente. Ninguém se acostuma com ninguém sendo grosseiro, ninguém se acostuma uhum, com falta de amor, ninguém se acostuma com migalha. Isso uhum, daí é o ciclo negativo, é a crença limitante que você cresceu com isso, ou que foi colocado na sua vida, ou que você de alguma forma se acostumou, mas não é o que você merece. Não é, não é. Não uhum, adianta uhum, dizer que, não, eu tô acostumado, tô vacinado com isso. Mentira! Alguma hora aquilo dali vai ser, o tapetinho vai ser machucado, não, chacoalhado, e uhum, aí todo o seu machucado vai ser colocado para fora, porque aí você vai explodir, você vai ficar depressivo, você vai ficar ansioso, você vai ter N coisas. Por uhum, quê? Porque também você escolheu não olhar para aquilo dali do jeito que deveria ser olhado, que a gente vem para cá exatamente para aprender. Se a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para aprender que a gente tem um lado ruim, não, mas um lado que não é o lado que a gente gosta. Também faz parte de nós, sabe? Também faz parte de ser humano, você ter a luz e você ter a sombra. Você estar feliz e você estar triste, uhum, sabe? Então, assim, só que o que é que você vai fazer com aquilo dali é que é o importante. O uhum, importante não é você assim, eu sei que aquilo dali não é bom para mim, eu sei que ele tá sendo grosso comigo, né? Meu chefe tá sendo grosso comigo, mas é o jeitinho dele, né? Aí você vai uhum, ver o marido trata do mesmo jeito, deixa as crianças tratarem do mesmo jeito, né? Deixa os amigos, basicamente, também tratarem do mesmo jeito. Aí quem é que tá errado, né? uhum, Quem é que não está fazendo o dever de casa? Quem é que não está se escolhendo? uhum, Porque quando uhum. você não se escolhe, né? Também não escolhe. É, e aí pode parecer papo de comadre aqui, né? Que a gente está só falando sem ter lido nada, sem ter estudado nada. Mas a gente queria trazer três filósofos aí que falam muito sobre escolha e que trouxeram uma influência muito grande para uma corrente filosófica chamada existencialismo, que o Sartre foi o grande, a pessoa talvez que tenha sido o mais conhecido nesse tempo contemporâneo da gente, mas a gente tem um dinamarquês chamado Søren Kierkegaard e a gente tem o Schopenhauer, que é um filósofo alemão do século XIX, e o Schopenhauer ficou muito conhecido pelo pessimismo que ele tinha diante da vida, né? Ele era talvez um cara meio azedo com a vida, assim. Mas o Schopenhauer vai dizer que essa liberdade de escolha coloca a gente em confronto
com o nosso ser interior. E isso vai trazer angústia. Ele vai dizer que quando a gente escolhe alguma coisa, a gente tem que assumir a responsabilidade dessa escolha que a gente fez, né? A gente acabou de falar sobre isso. E quando a gente fez e faz uma escolha, a gente não tem mais como escapar dela. Depois dessa escolha que a gente faz, ele diz, é que a gente vai saber o que a gente decidiu, é que a gente vai saber de fato quem nós somos. Então, escolher traz para a gente uma ideia muito grande de integridade, de saber o que eu sou, quem eu sou, né? Porque quando você faz uma escolha também, isso é óbvio, mas é um pensamento, né, lá de trás, de um século passado, né? Cada escolha toma uma possibilidade e abandona outra. A gente abandona um outro caminho. Eu estou numa bifurcação, eu vou para cá ou eu vou para cá? Quando a gente toma um caminho, outro caminho vai ficar Sim. naquele lugar de não escolhido, né? E ele vai ensinar para a gente que essa possibilidade de escolher, além de trazer angústia, vai falar muito de se eu não puder escolher, se eu não puder me resolver, eu vou ficar sempre num zigue-zague, eu vou ficar sempre eu vou ficar perdido, eu vou ficar sempre igual a barata tonta. Acho que barata tonta é uma boa simbologia, né? E aí, olha que complexo, né, Lívia? Porque se eu estou diante de uma dúvida de escolha, eu já estou vivendo uma angústia. Porque as duas coisas têm um significado. E eu não estou dizendo uma é melhor do que a outra, uma é maior do que a outra. As duas têm um significado, né? Às vezes uma é menos pior do que a outra. Né? As duas são ruins. As duas são ruins. Qual é a menos pior? Né? Então, se eu já estou nessa dúvida, eu já vivo uma angústia. Se eu escolho uma, eu já vou viver um paradoxo, porque eu posso ficar feliz por essa que eu escolhi e triste por essa que eu abandonei. Ou, opa, esse dedo não é muito legal a gente deixar. Então, né? Essa. E a incerteza de não saber se isso que eu escolhi foi o melhor, se vai dar certo. Então, ficar aqui entre essas duas traz uma coisa meio de barata tonta. E como é que a gente vai ter a certeza se isso aqui que eu escolhi foi o melhor? Como é que você acha, Lívia, que isso acontece? Como é que isso acontece? Como é que isso foi com você?